Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar a nossa vida em ordem? Sim, mas antes uma charadinha, tá bom? Olha só, o que é o que é? Não tem cabelo, mas fica careca. A dica que é pra dar é: tem em todo carro, né? Muito fácil. Vou colocar um tempinho para vocês pensarem na resposta, começando agora. Pronto, o primeiro ano o tempo acabou. E aí? O que será que é que não tem cabelo, mas fica careca? Vamos ver a resposta? É o pneu, né? Esse termo careca é usado para falar que o pneu ele fica desgastado. Então é uma brincadeira aí com esta palavra, né? Mas no caso aqui a resposta é o pneu, tá bom? Vamos lá então? Vamos! Então peguem a apostila, abram no capítulo 3 de matemática, lá na página 45. No decorrer dessas páginas deste vídeo, vocês vão trabalhar novamente com a sequência dos números, só que agora até o número 80. E vão aprender também, né? Na verdade, vão treinar mais ainda, porque vocês já sabem, a interpretação de gráficos, principalmente gráficos de barras, tá bom? Então vamos lá. Nessa página 45 está falando então sobre os numerais, e logo abaixo está escrito assim: em algumas situações do cotidiano, é preciso conhecer as características dos números. Observe a cena. Então, nós temos aqui na cena o Francisco que está na calçada, né? E logo atrás dele, nós temos uma rua, né? De um lado, aliás, do lado esquerdo, algumas casas com as últimas 3 sem numeração. E do lado direito, nós temos todas as casas numeradas. E aí, o Francisco fala assim, ó: moro na última casa do lado par da rua. Então, qual é o lado par da rua? Sabendo que os números pares são todos aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E aí, qual que é o número par da rua? Fácil, né? E aí fala assim: assinale a casa do Francisco na primeira bolinha. Se ele mora no lado par da rua e na última casa, qual que é então a casa dele? Circula aí, tá bom? Na segunda bolinha fala assim, ó: observe a numeração das casas do lado par e escreva o número da casa de Francisco. Então, desse lado, a gente já tem número, né? A gente tem que escrever aqui desse lado, né, os números das 3 últimas casas que estão sem. Só que, se vocês repararem aqui nessas 4 primeiras casas, elas têm um certo padrão aí na numeração, ó: 10, 16, 20 e 26. Então, olha só, do 10 para o 16 está pulando de 6 em 6. Só que do 16 para o 20 se pula de 4 em 4. E do 20, novamente, até o 26, se pula de 6 em 6. E aí, como que fica a sequência dessa? Fácil, né, primeiro ano? Primeiro a gente vai fazer a continha, ó, 26 mais 4, para descobrir o número da casa do telhado verde. Depois que você descobriu o número do telhado da casa verde, você vai pegar este número e vai fazer mais 6 para descobrir o número da casa das paredes amarelas aqui do lado. Depois que você descobriu a numeração, aí sim você vai pegar esse número e vai novamente somar mais 4 para descobrir qual é o número da casa do Francisco, que é a última aqui da rua, tá bom? E aí esse numeral você vai colocar aqui, ó, nesse espacinho da segunda bolinha. Fechou? Muito fácil, né? Aí, primeiro ano, feito isso, na página 46, fala assim, ó, na questão 1, complete quadro numérico.
Então, aqui é a sequência dos números, né? Do 1 até o 80. Vocês já sabem que família tem, que números também têm famílias, né? E eles têm uma sequência, porque na matemática tudo é bem acertado. Então, vocês vão completar aqui com os números faltosos, prestando sempre atenção nesses que já tem aqui, tá? A pessoa que fez a apostila, ela foi muito boazinha com vocês, porque do número 71 até o 80, ela mesma colocou aqui os numerais. Então, vocês não vão completar aqui na questão 1, né? Então, depois que vocês completarem bonitinho aqui, logo abaixo tem algumas coisas que vocês têm que fazer aqui neste quadro. Olha só. Agora, siga as dicas para encontrar os numerais do quadro e pinte-os. Então, aqui nós temos algumas dicas que a gente vai ter que encontrar o número. Então, depois que a gente encontrar os números, a gente vai ter que pintar aqui no quadro numérico. Olha só. Qual é o numeral formado por 3 dezenas e 9 unidades? Lembrando que uma dezena é 10. 2 dezenas é 20, 3 dezenas é 30. E aí, primeiro ano, o numeral formado por 3 dezenas, no caso 30, mais 9 unidades. Quanto que vai dar aí? Descobriu qual é? Pinta ele aqui no quadro numérico, esse numeral aí que vocês descobriram. Na segunda bolinha, fala assim, ó, o numeral que está entre, ou seja, no meio, né, dos 60 e dos 70. Que termina com 6. E aí, primeiro ano? Então, a gente sabe assim, ó, que tá entre os 60 e os 70, então só pode ser o 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e os 69, né, que são os números que estão no meio dos 60 e dos 70. Só que esse número termina com 6. Então, desses que a Pro falou, qual é o que termina com 6? Fácil, né? Achou ele? Pinta ele no quadro numérico. Na terceira bolinha, fala assim, ó, o numeral formado pela soma dos algarismos 7 e 8. Então, somando 7 mais 8, quanto que vai dar? A continha que der é o numeral, né? O resultado que der é o numeral que vocês têm que pintar aqui, ó, na questão, no quadro 1, certo? Do quadro numérico. Muito fácil isso daqui, mais fácil que isso, só a última bolinha que fala assim, ó. Qual é o numeral que é o resultado da soma 20 mais 30? Quanto que é 20 mais 30? Faz a continha aqui do lado. Lembrando que é um número alto, então vocês têm que montar essa continha em pé, tá bom? Fez a continha, deu resultado? Legal, vai lá no quadro, né, da questão 1 e pinta esse resultado que deu, tá bom? Na questão 2, fala assim, ó, observe a sequência numérica e faça o que se pede nos itens. Então, nós temos aqui uma sequência numérica, né, do 71 até o 80. Só que nessa sequência numérica que está em destaque, existem 2 números bagunceiros que entraram na ordem errada aqui, e é isso que vocês vão ter que descobrir. Qual é esses números bagunceiros aí? São 2. Presta atenção. Nós temos aqui, ó, 71, 72, 73, 77, 75, 76, 74, 78, 79 e 80. E aí, na primeira bolinha fala assim, ó, quais são os numerais que estão fora da ordem? Então, quais são os 2 números bagunceiros aí que entraram na ordem errada? Vocês vão escrever aqui nesta primeira lacuna. Na segunda bolinha fala assim, ó, escreva a sequência correta. Então, vocês vão colocar a sequência certinha do 71 até o 80 aqui nesta linha. Vocês já não fizeram aqui, né? Então, vocês vão ter que fazer aqui essa sequência. Então, 71, tracinho, 72, tracinho, 73 até 80, tá? Do 71 até 80. Aí, na página 47, vocês vão ter que escrever o nome dos números, né?
A gente já sabe como eles se escrevem matematicamente. Agora vocês têm que colocar o nome deles. O 70 e o 80, a Pro já colocou aqui do lado para facilitar a vida de vocês, né? Agora, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você já tem que saber, né? Porque a gente já treinou. E aí fica bem mais fácil para vocês escreverem aí, ó. 71, porque já tá o 70, né? Você vai copiar e vai completar. E1, 70, E2, 70, E3, 70, E4, 70, E5, 70, E6, 70, E7, 70, E8, 79, 80. 80 já está escrito aqui também. É só reescrever aqui embaixo, no caso aí, na apostila de vocês. Então, essa parte aqui é muito, muito, muito mais fácil. Acho que de todas as coisas dessa apostila, tanto o quadro numérico, né, da página 46, a questão 1, como essa atividade 3 da página 47 são as mais fáceis, tá? Do 71 até o 79, não esquece do Ezinho, tá? Que vai no meio aí, tá bom? Aí na página 48 é muito, muito, muito fácil. Porque fala assim na questão 4, ó. Uma sociedade esportiva separou latinhas em montinhos de 10 para reciclagem. No total havia 8 montinhos. Qual é a quantidade de latas? Conte-as. Olha só, primeiro ano. A pessoa que fez essa apostila, ela fez montinhos, né, de 10 em 10. Só que ela foi tão gente boa com vocês que além dela ter colocado as latinhas empilhadas de 10 em 10, ela também colocou o numeral aqui embaixo, olha só. E aí fica mais fácil de vocês fazerem a continha, né? 10 mais 10 é quanto? Você vai colocar o resultado aqui. 10 mais 10 mais 10. Vai colocar o resultado aqui. Mas aí, primeiro ano, vocês podem pegar, por exemplo, 10 mais 10, a gente sabe que é 2,10. No caso, se a gente olhar aqui nesse segundo exemplo, seria esses dois, né? Só acrescentou mais 10. Então, vocês podem olhar na atividade anterior, no exercício anterior, e acrescentar mais 10 quando vocês forem montar a continha. Olha só, 10 mais 10 é 20, não é? É 20. Então, vocês vão colocar aqui, nesse primeiro exemplo, o 20. 2 e o 0. Aqui já é 10 mais 10 mais 10. A gente já sabe que 10 mais 10 é 20. Essa continha ficaria assim, ó, o 20, né, que a gente já sabe, mais 10. Quanto que vai dar? 20 mais 10. A professora vai dar 30, muito bem. Como que é o 30? É o 3 e o 0. Na de baixo é 10 mais 10 mais 10 mais 10. Só que eu já sei pelo exercício de cima que 10 mais 10 mais 10 é 30, né? Aqui nesse terceiro exemplo, só se acrescentou mais 10. Então, quanto que é 30, né? Que é esse 10 mais 10 mais 10, mais 10. Quanto que é 30 mais 10? Entenderam? Primeiro ano, vocês vão pegar, né? Vão responder aqui sempre pegando o numeral que você colocou no exemplo anterior e somado a mais 10, certo? Porque é bem mais fácil fazer assim do que fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10, dar o resultado. Depois no de baixo, 10 mais 10 mais 10 mais 10. Você acabou de fazer a continha aqui, certo? Sempre acrescentando mais 10. Fazendo isso, vocês vão descobrir aí a quantidade de todos, né? Muito, muito, muito fácil. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 7 exemplos aí. Só que, claro, a gente não começa
com um montinho só, né? A gente começa pelo 10 mais 10, que vai dar 20. Quanto que vai dar o resto? Ó, a dica que eu dou eles têm que pular, claro, de 10 em 10. E a último montinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem que dar 80, tá? Se não der 80 aqui, você fez alguma coisa errada. Fechou? Aí, primeiro ano, na página 49, fala-se assim na questão 5, ó. Dos 8 montinhos de 10 latas, um desmoronou. Quantas latas permaneceram organizadas em montinhos? E aí, primeiro ano, ó, aqui é o seguinte, vocês vão olhar aqui, né? Aqui, na questão eles falam dos 8 montinhos, né? 8 montinhos só pode ser esse, né? Dos 8 montinhos, ó, desses todos aqui, de 10 latas, um desmoronou. Então, desse montinho, desse último montinho, 10 caiu. Um desses caiu. Quanto que vai ficar em pé? Vai ser 10? Vai ser 20? Vai ser 30, 40, 50 ou 60? E aí? Fácil, vocês vão colocar aqui o numeral, tá bom? Nessa parte meu, seu e nosso, tá falando sobre um pouquinho sobre a capoeira, né? Capoeira, então, é uma tradição muito viva aqui no Brasil, trazida pelos africanos, mas que todo mundo gosta, né? Olha só, presta atenção. A capoeira é uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil, surgida do encontro em terras brasileiras, principalmente das culturas do índio, do negro e do português. Tornou-se um dos mais importantes símbolos do Brasil. Aqui é o link da onde que se tirou esse pedacinho de pesquisa. E aí a gente tem uma imagem aqui das pessoas jogando capoeira, né? E logo abaixo fala assim na primeira bolinha: a quantidade de pessoas nesta obra de arte é par ou ímpar. Então vocês vão contar quantas pessoas tem aqui no total. E do número que der, vocês vão fazer aquele jogo lá com os dedinhos, né? Para vocês verem se é par ou ímpar, tá bom? Fácil, fácil demais. E aí, primeiro ano, na página 50, entra-se os gráficos, né? Os gráficos de barra, que é muito fácil. São representações que a gente encontra aí de vários jeitos. Tem gráfico de barra, tem gráfico de pizza, né? Nessa parte vocês vão aprender sobre o de barras, que é mais fácil ainda, né? A quantidade de quadradinhos sempre vai estar indicado assim do lado ou embaixo, certo? E é também indicado por cores. Fala-se assim nesta parte dos gráficos. Keiko pratica judô e para incentivar os amigos a também praticar esportes, ela fez uma pesquisa sobre o tipo de atividade de que os colegas mais gostam e representou o resultado no gráfico. Então ela fez a Keiko querendo que os amigos praticassem esportes, ela fez um gráfico perguntando, né, o que cada um dos amigos gostavam aí. Então, olha só, ela fez então, ela descobriu que os amigos gostavam principalmente de 4 atividades, né, que era correr, nadar, dançar e lutar, né? Os amigos que falaram que gostariam, né, ou que eles acham interessante correr, a quantidade, ó, cada amigo é um quadradinho. Então, 7 crianças falaram que topariam fazer, né, que gostaram da prática do esporte de correr. Do lado, a gente tem aqui o esporte nadar, né, que é representado pela cor azul. E olha só um amigo se interessou, né, aliás, se interessa por essa atividade em nadar. Se você olhar bem, só tem um quadradinho. Do lado, ó, se a gente seguir o pontilhado, tem o número 1, então é isso mesmo. Do lado,
A Keiko descobriu que 3 amigos gostam de dançar. E a dança, esse esporte, está representado pela cor amarela. Olha só, a gente sabe que são 3 amigos, porque tem 3 quadradinhos. E se a gente seguir o pontilhado, a gente vê que para no número 3, né? E depois ela descobriu também que os amigos gostam de lutar. Eles acham interessante, né, esse esporte. E a gente sabe disso, os amigos aqui estão representados pela cor verde, né, o esporte, lutar. E a gente sabe que 4 amigos gostam de lutar. Por quê? Porque tem 4 quadradinhos. E se a gente seguir aqui o último quadradinho, ó, a última linha, a gente vai chegar aqui, ó, no número 4, né? A gente pega o topo de cada quadradinho, dos últimos quadradinhos, do último quadradinho, né? E segue o pontilhado, olha só. Então, as crianças que gostam de correr estão representadas no gráfico pela cor vermelha e são 7. As que gostam de nadar estão representadas pela cor azul e é só uma criança. As que gostam de dançar estão representadas pela cor amarela e são 3 crianças, se você olhar aqui no gráfico. E a última atividade, que é o lutar, está representado na cor verde. 4 crianças gostam apenas disso. E aí, logo embaixo, está falando assim, ó. Se cada amigo respondeu apenas uma atividade, quantos amigos participaram da pesquisa? Aqui é assim, primeiro ano, aqui é uma situação-problema. Toda situação-problema precisa da continha. E ele quer saber assim, ó, no total, quantas crianças participaram dessa pesquisa? A gente poderia sim contar quadradinho por quadradinho e colocar só o numeral aqui. Mas como a gente está falando de uma situação-problema, precisa dar conta. Então, vocês vão colocar a quantidade dos quadradinhos. Na minha apostila é vermelho, tá? Os quadradinhos vermelhos mais a quantidade de pessoas, né, que representam um quadradinho azul, mais a quantidade de pessoas que representam os quadradinhos amarelos, mais a quantidade de pessoas que representam os quadradinhos verdes, né? Vai ser uma continha, vai ser 7 mais 1 mais 3 mais 4. Quanto que vai dar? Vocês têm que fazer a continha, tá? Não tem que dar só o resultado. E aí, logo abaixo, vocês têm que completar a resposta, né? Ela pesquisou tantos amigos, tá? Porque tá perguntando assim, ó, quantos amigos participaram da pesquisa? Então, ela pesquisou tantos amigos, tá bom? Sempre pegando aqui, né, o resultado e colocando aqui, seguindo da palavra amigos, porque a gente espera dar a resposta, a gente pega um pedacinho da pergunta. Logo abaixo fala assim, ó, agora responda. Primeira bolinha, a atividade mais escolhida, ou seja, que tem mais votos aqui, foi qual? Foi correr, foi nadar, dançar ou lutar? Segunda bolinha, a atividade menos escolhida foi correr, nadar, dançar ou lutar? A que teve menos votos foi qual? Última bolinha, que atividade foi representada pela cor verde? Então, olha aqui a cor verde. Qual foi a atividade? Foi correr, nadar, dançar ou lutar? Fácil, né, primeiro ano? Gráfico de barras é muito, muito, muito fácil. Aí, na parte das atividades, fala assim, ó. A professora de Educação Física da galerinha conversou com os esportistas que visitaram a escola sobre o volume de treinamento semanal. O gráfico mostra quantas horas aproximadamente esses esportistas treinam por semana. Nossa, olha só! Então, olha só, a gente tem aqui, novamente, abaixo, cores, né? Cada cor é um esporte. O laranja são do esporte de capoeira, né? Capoeirista. Depois, o vermelho é o judoca. Depois, é a pessoa que joga futebol, né? Depois, aliás, a cor azul representa a pessoa que joga futebol.
A cor verde apresenta a pessoa que joga tênis. E o amarelo é a pessoa que representa a pessoa que faz corrida, né? Que corre, que tem a prática de esporte de correr. E do lado aqui, olha só, primeiro ano, a quantidade de horas que essas pessoas treinam. Então, a pessoa que faz capoeira, olha sempre no topo da barrinha e segue o pontilhado, ó. Então, a pessoa que trabalha, né, que gosta de capoeira, ele treina 13 horas por dia. A pessoa que trabalha com judô, né, o judoca, segue a barrinha, ó, no topo, a gente segue o pontinho, ó. Ele treina 20 horas por dia, bastante também, né? Aí o jogador de futebol, né, o futebolista, ele treina, olha só, sobe lá no topo da barrinha e segue o pontilhado. Ele trabalha 25 horas, ele treina, aliás, 25 horas por dia. E se você olhar bem do lado, o tenista também, ó, tem o mesmo tamanho, né? Se você olhar aqui, seguir no topo, seguir o pontilismo, você vai passar até pelo futebol, olha só. E também vai dar 25 horas de treino por semana. E já a corredora, né, quem gosta de correr, olha o tanto de horas que essa pessoa treina por semana. Então, sobe até o topo da barrinha e segue o pontilhado. Olha só quantas horas ela treina por semana. 40 horas, ela treina bastante, né? Primeiro ano. Então, aqui, o primeiro ano, de modo geral, como que a gente interpreta, então, os gráficos? A gente já sabe que vai ter cores, né? Nesse caso, cada cor representa um tipo de esporte. Na lateral é a quantidade de horas que cada esporte requer para treino, certo? E a gente vê isso, a gente consegue descobrir sempre olhando, subindo até o topo e seguindo o pontilhado. Sobe até o topo e segue o pontilhado. Fazendo isso, vocês descobrem tudo, tá bom? E aí fala assim, ó, com base na leitura do gráfico, responde. Então, a gente já leu o gráfico, né? Quantas horas treina o capoeirista? Então, o capoeirista é essa primeira barrinha. Quantas horas ele treina? Sobe no topo e segue o pontilhado. Quantas horas ele treina? Fácil, né? Na segunda bolinha fala assim, ó, qual desses esportistas treina mais? Então, qual é o que tem aí, ó, bastante horas de treino, que chega até o topo aqui, ó? É a capoeirista, o judoca, o futebolista, a tenista ou a corredora? Fácil. Terceira bolinha, e qual é o que treina menos? É o capoeirista, o judoca, futebolista, tenista ou corredora? Então, aqui na terceira bolinha, qual é a barrinha menor, né? Fácil. E aí, na última bolinha fala assim, ó, quais treinam 25 horas por semana? Então, tem dois aí, que a Pro leu com vocês, que treinam a mesma quantidade de horas. Qual que é? É o capoeirista, judoca, futebolista, tenista ou corredora? Fácil, né, primeiro ano. Essa última aí são aquelas duas barrinhas que tem o mesmo tamanho. Qual que é? Feito isso, agora é a vez de vocês colocarem a mão na massa. Porque na questão 2 da página 52 fala assim, ó. A turma do primeiro ano escolheu um desenho para o time de futebol da classe. Veja a quantidade de votos que cada desenho teve. Então, a primeiro ano lá, a turminha do ético, vamos pensar assim, eles querem decidir qual vai ser o desenho do time deles, né, de futebol. E aí eles escolheram alguns desenhos e colocaram as crianças do primeiro ano para votar. Algumas crianças, na verdade uma criança, falou que seria interessante
ter esse símbolo, né? A bola, como símbolo do time de futebol. 3 crianças achou que melhor era esse, né? Que era do menino correndo aqui com a bolinha do lado. 4 crianças achou que seria interessante ter uma camisa para representar o time de futebol. 5 crianças acharam interessante ter esse pezinho com a chuteira em cima da bola para representar o time de futebol deles. Só 5 crianças. E aí, se você olhar aqui do lado, 7 crianças acharam interessante colocar essa bola que parece que tá correndo rápido, né? Foi chutada com muita força. 7 crianças acharam que esse símbolo aqui da bola que está rápida seria interessante para colocar na camisa do time de futebol. Já na última imagem, 8 crianças, né, escolheram o troféu, que acharam que seria interessante ter esse símbolo para representar o time de futebol deles. E aí, primeiro ano, olha só, nós temos aqui barrinhas que não estão pintadas, certo? Nós temos essas mesmas figuras aqui embaixo de cada barrinha e logo abaixo está escrito assim, ó, de acordo com a votação, pinte os quadradinhos e forme um gráfico. A gente já sabe que gráficos têm cores diferentes, né? Nós temos aqui, ó, 6 desenhos. Então, vocês terão que usar para cada barrinha uma cor diferente, certo? E vai pintar de acordo com o numeral que aparece aqui, ó, que a Pro falou. Por exemplo, o troféu, 8 crianças gostaram. Então, aqui no troféu, vocês vão pintar 8 quadradinhos, certo? A pessoa que gostou aqui Aliás, analisando aqui do lado, a gente também tem essa mesma situação, né? A gente tem uma barrinha vazia e aqui o menininho chutando a bola. 3 crianças gostaram deste símbolo, então vocês vão pintar aqui 3 quadradinhos. É da mesma cor que esse primeiro? Claro que não. É de outra cor, tá bom? Vai pintar 3 quadradinhos de outra cor. E isso, queridos, em todas as situações, tá bom? Lembrando que nenhuma cor deve ser repetida. Cada barrinha é uma cor diferente, tá? E seguindo sempre a numeração que está logo acima aqui. Muito fácil. Mais fácil que isso, só essa página. Falta só essa página e a próxima, tá? Primeiro ano. Nessa questão 3 da página 53, fala assim, ó. As crianças brincaram de queimada e no final contabilizaram os pontos, ou seja, no final de tudo elas contaram os pontos, né? Ficou com o seguinte resultado. A Vera, ela estava brincando de queimada e ela acertou 4, né? Se você contar aqui, ó, cada amigo vai ser uma fileira. Não vai ser mais de em pé, vai ser de fileira. Ó. Nós temos a Vera, o Tiago, a Renata, o Paulo, o Alessandro e o Júlio. A Vera acertou na queimada 4 pontos. O Tiago acertou 5. A Renata acertou 2. O Paulo acertou um pouquinho mais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Alessandra, ela acertou 5. Olha só, teve repetição aí então, hein? Teve 2 amigos que empataram. E o Júlio acertou 3. E aí, logo abaixo fala assim, ó. Escreva na placa a quantidade de pontos que cada criança fez. Aí a gente tem aqui várias crianças. Aliás, são essas crianças dessa tabela estão aqui. E a dica é, a letra estampada na camisa é a inicial do nome delas. Então, a gente tem o V, a gente tem o J, um P, o R, o A e o T. Cada letrinha indica o nome delas. Por exemplo, o V. Quem é aqui? O V. Ah, professora, é a Vera. Muito bem. Quantos pontos a Vera fez? Ela fez 4. Então, vocês vão colocar o numeral 4 dentro dessa plaquinha que ela está segurando.
O J, quem é o J? É o Júlio, professora. Muito bem, é o Júlio. Quantos pontos o Júlio fez? Vai contar e vai colocar o numeral aqui na plaquinha que o Júlio está segurando. O P é quem? Ai, professora, é o Paulo. Muito bem. Conta quantos pontos o Paulo fez e coloca o numeral aqui. E isso com a Renata, com a Alessandra e com o Tiago, tá bom? Muito, muito, muito fácil. E aí, na última página é a interpretação, né? É a interpretação daquele gráfico. Porque aí fala assim, para isso vocês vão ter que ficar virando o tempo todo para poder responder. Porque fala assim, ó. Agora responda os itens. A. Quem fez mais pontos? E aí, primeiro ano, quem fez mais pontos? Foi a Vera, o Tiago, a Renata, o Paulo, a Alessandra ou o Júlio? Vai colocar o nome da criança. Na questão B, fala assim, ó, quem fez menos pontos? Então, volta na página 53 e me fala, quem fez menos pontos? Foi a Vera, o Tiago, a Renata, o Paulo, a Alessandra ou o Júlio? Na questão C, fala assim, ó, teve algum empate? Então, teve alguma criança que, aliás, teve crianças que tiveram a mesma pontuação? Sim ou não? Na questão D, fala assim, então quem empatou? Quais foram as duas crianças que empatou aí, que teve a mesma pontuação? Vai colocar o nome das duas crianças aqui na letra D. Na E, fala assim, ó, quantos pontos fizeram juntas as crianças que empataram? Então, somando, né, aquelas duas crianças que empataram, quanto que deu de ponto aí, no total? Total das crianças que empataram. Quanto que deu? Na F fala assim, ó. Quantos pontos Paulo fez a mais do que a Renata? O Paulo, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele fez 7. E a Renata fez só 2. E aí, primeiro ano, 2 para chegar no 7, pula-se quantos dedinhos? Feito isso, você vai descobrir quantos pontos o Paulo fez a mais, tá bom? Letrinha G. Quem fez menos pontos, o Júlio ou o Tiago? Então, vocês vão ter que voltar de novo na página 53 e falar quem fez menos pontos. Foi o Júlio ou foi o Tiago? E a letrinha H fala assim, ó, quantos pontos esta criança daqui de cima fez a menos? Lembrando que, olha só, o Júlio, ele fez 3 e o Tiago fez 5. E aí, 3 para chegar no 5, pula quantos dedinhos? Feito isso, você já vai descobrir quantos o amigo fez a menos, tá bom? E aqui, primeiro ano, olha só, fala assim, ó, some os pontos de todas as crianças da rodada e escreva-os no cartaz. Então, aqui vocês vão fazer uma contona, né? Quanto que é, primeiro ano? 4 mais 5 mais 2 mais 7 mais 5 mais 3. Vai dar quanto? Fácil. Teve dúvida? Monta aqui do lado. Primeiro faz 4 mais 5. O resultado que der faz mais 2. Depois o resultado que der faz mais 7. Depois o resultado que der faz mais 5. O resultado que der faz mais 3. Tá bom? E aí você vai descobrir quanto essas crianças fizeram no total. Feito isso, primeiro ano, a prozinha vai dar um tempinho para vocês verem o vídeo, tá? Para vocês irem respondendo conforme for passando a gravação desta aula, tá? E vocês já sabem, teve dúvida, chama a Pro, mas tá muito, muito, muito fácil, né? Então, até daqui a pouco na correção. Tchau, primeiro ano!